Como nós prometemos, vamos discutir agora a questão do Precem. Precem, para quem não é versado, é o fundo, é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, né? Você tem o IPER, que é do Estado, e o Precem, que é do município. Semana passada estiveram aqui dois secretários, secretários municipais, o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marcelo, e o secretário de Comunicação, o Marcelo, meu amigo Marcelo, Márcio Vinícius da administração, e o Marcelo, que é secretário de comunicação, né? Certeza. E falaram aqui, Marcelo Moreira, e falaram aqui sobre a versão do executivo nessa proposta de aumento da alíquota de contribuição dos servidores, que, segundo a proposta que já foi encaminhada pelo Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal, essa alíquota de contribuição passaria de 11% sobre o salário para 13%, né? 14%. São 3 pontos percentuais de aumento, né? Isso tem causado uma reação dos servidores municipais, e por isso nós resolvemos, né, ouvir o outro lado, para saber o que pensam os servidores. E por isso nós convidamos a Marcele Carvalho, presidente do Sintras, e a Lucinalda Coelho, presidente do Citran. Como as siglas são muito parecidas, vamos explicar o que é o Sintras. O Sintras representa os trabalhadores do município na área de saúde, e o Sintran representa os trabalhadores de um modo geral da prefeitura, e é isso que elas vieram conversar conosco, e por isso, nessa condição, elas vieram conversar conosco. Eu vou começar aqui pela ordem de tamanho de sindicato, com a Lucinalda Coelho, presidente do Sintran. O que incomoda os trabalhadores da Prefeitura Municipal, Lucinalda, nessa proposta do Executivo de elevar a alíquota de 11% para 14% de contribuição ao Precem? Bom dia. Bom dia. O Citran agradece esse espaço que a Folha está oferecendo para os dirigentes sindicais, porque é um momento de conversar. E é conversar com a sociedade, explicando os porquês, é conversar com o servidor, é conversar com o prefeito, que é o gestor. É um momento de dialogar para discutir os porquês. Porque não é simplesmente dizer, será aumentado 3%. O servidor já paga 11%, todos os meses foram descontados do seu salário. Em nenhum momento o servidor deixou de fazer sua parte. Porém, nós precisamos fazer um histórico. Quais são as alegações que levaram para este cenário? E, em primeiro lugar, sociedade. Para você, sociedade, queremos dizer o seguinte, que o Precem, na realidade é uma grande mulher. Eu quero pedir para que os homens não sintam ciúme, porque 70%, não é 30%, não é 40%, não é 50%, é 70% dos contribuintes do Precem são mulheres. E em sua maioria são chefes de famílias que irão receber, será retirado do seu contra-cheque mais 3%, que corresponde a 14%. Fiquei assim impressionado com o vídeo do prefeito, quando ele disse o tão sonhado viaduto. E eu quero dizer para o prefeito, quando ele fala que não virá impostos para a Prefeitura de Boa Vista, eu quero que ele faça assim um estudo, uma análise de toda a sua gestão, para que observe que este viaduto, ele poderá existir sim, e ele poderá ser feito com os impostos que virão, mas a trabalhadora não terá o sonho e a oportunidade de ter um transporte.
Ela não poderá até ter o transporte, mas não terá o dinheiro para botar o combustível para passear com sua família. O importante é a comida na mesa. A trabalhadora, ela quer saber que terá aposentadoria garantida, porque a responsabilidade dela, ela garantiu. Está lá no seu contra-cheque. Ela trabalhou e foi retirado. Se houve má gestão, não foi do servidor, foi da prefeitura. Segundo lá, que está lá no PL, há duas alegações. A PEC 103, que informa que se tiver um déficit atuarial, poderá haver aumento de líquida. Mas não é aumento de líquida apenas do servidor, é do ente público. E esse déficit é o déficit atuarial. Porém, o Precem tem um contrato com a empresa Agenda Assessoria, que é que faz todos os cálculos atuarial. E aí, observando de acordo com os estudos, a gente observa que o cálculo atuarial de 2021 foi feito pelo atuário Álvaro. 2022, pelo mesmo atuário. 2023 foi pelo mesmo atuário. E todos esses cálculos têm recomendações, têm orientações à gestão municipal que deveria ter feito o seu trabalho de casa, organizar as despesas. Quando chega em 2024, chegou em 2023, 2021 nós tínhamos mais de 100 milhões de superávit, 2022 mais de 100 milhões de superávit, uma vida saudável. Então não tinha por que ter este projeto, se tem vida saudável. E como que chega 2023, você sai de um superávit de mais de 100 milhões e vai para um déficit de 340 milhões? Não sou eu que estou dizendo. O déficit atuarial. Atuarial, de 340 milhões. Está lá no cálculo atuarial feito pelo atuário Álvaro. Quando chega em 2024, é a mesma empresa. Porém, o atuarial é seu João Felipe Belmiro, que informa que tem mais de 1,5 bilhão de déficit. Como é que pode? A mesma empresa faz o serviço, muda o atuário e ele ainda detalha melhor. Ele informa que existe déficit desde 2022, no valor de 83 milhões. Como é que pode? Onde foi que essa empresa errou? E se a empresa está passando informações erradas, o que é que o empregador tem que fazer com a empresa? O que é que ele tem que fazer? Tomar medidas. Porque se fosse um servidor público que estivesse passando informações erradas, ele ia sofrer o quê? Um PAD. Então, foi nos apresentado esse déficit atuarial devido aos cálculos de 2 atuários, um atuário que fez durante 3 anos e tudo estava de acordo, porém foi feito recomendações. Chegamos em 2024 com esse déficit de mais de 500 milhões para que o servidor, não sei nem o que dizer, o servidor agora tem essa conta, tem que pagar a conta. Porém, além daquelas recomendações que estava lá dizendo, existe a resolução de 2021, a 4963, que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, que informava, que garante fazer os investimentos. Eles estão fazendo investimento. Porém, garante também o empréstimo consignado para os servidores ativos e aposentados. O Precem, pela categoria qual pertence, ele poderia estar concedendo empréstimo consignado para os aposentados para melhorar a vida financeira. Além das recomendações que o atuário fez, eles poderiam estar fazendo este empréstimo consignado para melhorar a vida financeira do Precem. Eles não fizeram. E pasme, para completar, doutor Getúlio, olha o que aconteceu. Em 2022 para 2023, tá aqui, ofício. Isso aqui foi tirado do réu. Eu não estou inventando, foi informações que a gestão municipal publicou no réu, e esse réu vai para onde? Para o Tesouro Nacional. E aqui está dizendo, esse aqui eu mandei para o secretário de administração. Réu é relatório resumido de execução orçamentária. Execução orçamentária.
todas as despesas da prefeitura. É colocado neste relatório. Aqui nós estamos informando ao superintendente do Precem, aqui nós estamos informando para o secretário de administração, que era no momento presidente do Precem, informando que de 2022 para 2023, durante 12 meses, houve um aumento com despesas com pessoal inativo e pensionista de 695 mil para 41 milhões. Tem como explicar a despesa? O aumento de pagamento de pensões e aposentadorias. Despesas. Pulou de despesa de um modo geral? Foi, pessoal, só o pessoal inativo. Pulou de 695, teve um aumento de 695 para 41 milhões. Um aumento de mais de 5 milhões. Está aqui, foi eles que disseram, informaram o Tesouro. Depois nós temos aposentadoria e reservas e reformas. Mudou de 551 mil para 31 milhões. Isso aqui foi informado para o secretário de administração, para o superintendente. E até o momento não foi repassado a informação de maneira informal o que aconteceu. E o que nós temos é esse déficit imenso para que o servidor, agora nesse momento, assuma esta dívida. E nós, servidores, queremos saber o seguinte: de onde surgiu essa dívida, como surgiu, o que realmente faltou ser feito, porque o servidor fez a parte dele, que foi trabalhar e tal valor no contra-cheque dele foi descontado. É isso que nós queremos saber. Segundo, como é que você entrega esses valores, não chama a categoria, se tem esse débito, não chama a categoria para explicar, porque nós precisamos de explicação para poder conversar com os demais, para podermos entender. Nós não estamos aqui dizendo que nós não queremos o projeto, nós sabemos que é uma necessidade do projeto, porém, precisamos saber quais as causas que levou toda essa situação, que é muito séria nesse momento, porque a trabalhadora e os trabalhadores que hoje pagam 11% vão pagar 14%. E com este projeto é apenas o início. No decorrer do tempo poderão mudar novamente, porque se tem um déficit desse, o prefeito enviou um projeto para aumentar o valor do salário dos cargos comissionados. Como é que pode? Se eu estou em dívida, eu vou aumentar mais dívida para os trabalhadores? Que gestor eu sou neste momento? Bom, vamos lá. Para além do aumento de alíquota, né, eu estava conversando com a Marcele aqui, que é presidente do Sintras, e ela levantou a questão de representatividade. Segundo ela, né, no Conselho do Precem, não há a representatividade sindical como há a nível nacional. Há um representante dos servidores, mas esse representante é eleito num processo eleitoral conduzido pela própria prefeitura. É isso mesmo, Marcele? Bom dia, agradeço o espaço, doutor Getúlio, pela oportunidade de a gente estar esclarecendo aqui a população, né, o porquê que os sindicatos se colocaram em oposição a essa PL, né? Que a gente não está em oposição à reforma da Previdência, nós estamos em oposição a essa PL, da forma que ela foi construída, da forma que ela está. Com relação à questão de representatividade, a gente sabe que a nível nacional, inclusive a nível estadual, a gente não está falando de outros estados. Aqui em Roraima, dentro do Conselho Previdenciário, existe uma vaga para representante sindicato, que é eleito entre os sindicatos ou apontado, como acontece a nível nacional, através das centrais sindicais. Lá a bancada é maior, se não me falha a memória, são 4 ou 3, e as próprias centrais é que indicam os representantes de categoria. A gente bem sabe que categoria, né, representante de categoria só é sindicato, não pode ser uma pessoa eleita ali, vamos aqui eleger, vamos fazer um processo eleitoral aqui entre a gente para eleger um representante de categoria. Não funciona assim. A gente tem uma legislação que ampara os sindicatos a estar dentro dos conselhos. A gente tem que entender que o conselho, ele é o moderador daquele órgão. É ele que vai observar o que está de errado. Essa situação que a companheira Lucinalda trouxe aqui pra gente, se nós tivéssemos um conselho atuante, era para eles estarem aqui falando:
olha, existiu lá na época, né? Está existindo um déficit, gente, por que que isso aumentou bruscamente de um ano para outro? Então, tudo isso seria repassado pelo próprio conselho, como acontece hoje dentro do IPE, né? Quando a gente tem algum problema, a gente vai e o nosso representante, que é até o Leandro Sindipol, abraço aí, Leandro, o companheiro Leandro, ele repassa pra gente o que está acontecendo lá dentro. Então a gente está nesse nível, são várias coisas erradas dentro dessa PL. Não é só a reforma previdenciária. Como a companheira mencionou, o prefeito fez um vídeo querendo, no meu entendimento, querendo colocar a população de Boa Vista contra os servidores. E isso é muito grave, ao meu ver, né? Porque ele não quer diálogo, ele está levando a categoria a uma paralisação, uma provável paralisação. A gente tem que deixar isso claro, que não somos nós, presidente do sindicato, que estamos levando, é o próprio prefeito, quando coloca a sua postura de não dialogar com a base. Como é que pode? Já pensou o senhor aumentar o seu imposto, aqui a prefeitura chegar aqui na sua porta e dizer, olha, Getúlio, agora tu vai pagar mais 3%, porque eu gastei demais, eu tô com déficit aí, me ajuda aí. Sem nem sequer ouvir, não, vamos esclarecer que aumento de imposto é esse, porque onde foi que você gastou, como é que está essa situação. Então eu quero que a população de Roraima, boavistense, que você tem uma grande audiência, e muito obrigado por isso, né, por dar essa oportunidade para a gente esclarecer. Nós não estamos em oposição à reforma previdenciária, nós estamos em oposição da forma que ela está sendo proposta. E a população, ela tem que ser esclarecida, que no vídeo que o prefeito menciona, ele deixa várias coisas em aberto. Por exemplo, verba de saúde, educação e assistência social jamais será suspensa por questão de regularidade previdenciária. Está lá escrito na Constituição. Então são várias coisas que a gente tem colocado em oposição com relação a essa PL. Fora a fragilidade, lá no artigo 4º, ele menciona que pode terceirizar os investimentos. Hoje os investimentos estão rendendo a mesma coisa que a poupança rende. Como assim? Eu tenho uma equipe técnica que eu pago, e diga-se de passagem, muito bem paga, por mês 330 mil, né? Ele gasta com a equipe, com o conselho, com todas as... a mais, fora os salários, tá? Isso a gente está falando só de produtividade, né? Que eles se reúnem lá nas extraordinárias e ordinárias, 330 mil. Mês. Como é que uma equipe dessa, que é muito bem paga, tá rendendo igual a poupança? São coisas inexplicáveis dentro dessa PL. E aí ele vem propondo a terceirização dos investimentos. A gente já tem uma experiência com relação à questão de terceirização, que a gente sabe que quando terceiriza a gente não tem controle. Essa é a verdade. Parece um saco sem fundo. Vai dinheiro e não retorna. Então a nossa preocupação é justamente essa. Bom, vamos lá. Eu me lembro que quando o secretário Márcio esteve aqui, ele falou que as despesas do Precem com despesas administrativas, ela não chegava mais ou menos a 1% do total da receita do Precem, e que eles tinham adotado algumas medidas para reduzir para 0,5%. Estranha, né, que a Lucinalda tenha apresentado números bem diferentes. Exato. Né? E eles nunca responderam? Nunca responderam, em nenhum momento. E eles não respondem. Hoje nós estamos assim, no Citran. Nós contratamos uma empresa para fazer uma auditoria nos cálculos atuariais. Porque nós precisamos da resposta, não foi nos dado. Uhum. E pasme, até hoje, 30 de março, eles não concederam, e tudo indica que não irão conceder, os dados dos servidores ativos de 2023, porque nós precisamos dos dados, não somente de 2023, como agora de 2024. Até para ver quem se aposentou. Exatamente. E nós não temos nem 1.000 pessoas aposentadas e pensionistas no Precem. Então nós estamos precisando dos dados dos ativos do dia 31/12/2023, que foram com esses dados ativos que eles fizeram o cálculo atuarial de 2024. E agora nós estamos precisando também dos dados dos ativos do dia 31/12/2024, porque segunda-feira, amanhã, tem que estar no site do Ministério da Previdência o cálculo atuarial de 2025 do Precem. Se o de 2023 para 2024 teve esse aumento imenso, os servidores já estão apreensivos com o cálculo atuarial
tem que estar amanhã no Ministério da Previdência. E não foi publicado ainda. Ainda não foi publicado e eles não repassam esses dados. E aí nós temos uma lei que nos informa, que é a Lei de Acesso à Informação, e ele não repassa. Nós poderíamos já estar com a auditoria pronta, né, da empresa que nós contratamos, e eles não repassam essas informações. E isso é muito sério. E aí eu vou pedir essa oportunidade, prefeito Arthur Henrique, peça para os seus secretários que foram escolhidos devido à sua competência pelo senhor, para que possa repassar os dados de servidores ativos do dia 31/12/2023, os dados de servidores ativos do dia 31/12/2024, para que nós possamos fazer essa auditoria no cálculo atuarial. Isso é muito importante. O senhor está hoje prefeito, mas nós somos servidores. O senhor irá passar e nós iremos continuar. Muitos estão contribuindo há mais de 20 anos, 25 anos, e o nosso pré-100 é novo. Não tem um porquê de estar nessa situação. 10 anos, né? 10 anos. Bom, pelo que eu não concluí, mas a minha ideia é que já há uma divergência entre o que falaram os secretários e o que vocês estão falando. Os secretários, sobretudo o secretário Márcio, disse: olha, eu quero colocar o pré-100 à disposição de qualquer servidor, e inclusive eu estou à disposição de qualquer servidor para esclarecer, né, o conteúdo do projeto de lei. Mas pelo que a gente depreende, vocês estão querendo que o diálogo com a prefeitura, né, seja feito com os sindicatos e não com servidores isolados. É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Exato. E nós queremos a reunião com o prefeito. Desculpa, Marcelo. Nós queremos a reunião com o prefeito, porque nós, os servidores que estavam, vários, fechados com o prefeito Arthur, votaram foi no prefeito Arthur Henrique. Quem assinou o projeto foi o prefeito Arthur Henrique. Não foi o secretário. Os secretários simplesmente são escolhidos por eles. Mas quem escolheu o prefeito Arthur Henrique Machado Brandão foi a Sociedade de Boa Vista. Então, ele é servidor público tanto quanto nós. Ele estava nos sinais, já lhe deixo, ele estava nos sinais, ele estava na casa dos servidores. Que mudança é essa? Menos de um ano que não pode receber os servidores. Nós somos uns seres tão terríveis que ele não pode nos atender, conversar, explicar. O dinheiro do pré-100, esse projeto, ele é especial e diferente dos outros, porque nós estamos falando do dinheiro dos servidores. Não é de imposto de uma mercadoria, de um serviço. O recurso é do servidor. O pré-100 é apenas o guardião do servidor. Exato. Ele administra e tem que aplicar esse dinheiro. Como a companheira falou aqui, essa questão de clareza, né, de diálogo é bem difícil com a prefeitura. A gente tem recentemente, a gente não vai muito longe, a construção do PCCR municipal, por exemplo, ele mandou todo mundo no mesmo balaio, que eu digo, até uma palavra, né? Mas assim, todo mundo junto, numa PL, num projeto de cargos e carreiras, que a gente sabe que não é o ideal, pelo menos pra gente profissional de saúde, né? A gente tem a nossa própria legislação, a gente tem as nossas diretrizes, e ele colocou todo mundo ali no mesmo, né, no mesmo cesto, e mandou lá pra Câmara, sem diálogo novamente. Então isso não é uma tática nova que eles utilizam, né? É assim, a gestão do prefeito Arthur, ele trabalha assim, diferente da Lucinalda, como ela mencionou, eu não tenho lado político, o meu lado é o lado trabalhador, eu defendo o trabalhador. Então essa história de fazer campanha, a gente do sindicato do Sintras, a gente fica alheio a esse processo. A gente sempre defende o trabalhador e tem uma postura muito incisiva, tanto contra o governo do estado, quando ele tem esses ataques de querer terceirizar a nossa saúde, a gente está sempre em embate. Abraça aí, governador, mas ele sabe a minha posição de sempre defender o trabalhador. Mas quando a gente precisa dialogar, a secretária está lá, ouvindo, a gente toma até um chazinho de cadeira, mas ela ouve a gente, né? Aí quando a gente não consegue ser ouvido, vai lá para a Assembleia ou para dentro da Câmara. Não existe esse diálogo com a base da prefeitura. Nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que apelar para o nosso vereador lá muito aguerrido, né, o Ítalo Otávio, que conseguiu fazer na época uma inconstitucionalidade naquele projeto, né, do PCCR, e aí voltou
para o governo, para o prefeito, e ele assim conseguiu conscientizar e dividir. E foi construído um PCCR, não é o ideal, né? Mas é um PCCR mais justo, inclusivo, e ouviu as categorias. Então, é esse mesmo processo que a gente quer para a reforma previdenciária. Em nenhum momento nós estamos alheios, dizendo que a gente não vai conversar com o lado A, com o lado B. Isso não existe da parte do Sintras. Pelo contrário, eu volto a dizer, o prefeito Arthur está levando a categoria, todos os profissionais do município, a uma paralisação generalizada, pela própria postura dele, pelo não diálogo, pelo fato de ele mandar uma PL cheia de erros, inclusive erros ortográficos. Dentro da PL tem um artigo 70 que ele condiz com a questão do desconto patronal. Ele menciona que é 14%, aí dentro do parênteses ele escreve 16%, ou é vice-versa, não me falha a memória. Então, assim, são erros grotescos. Não respeita a questão da deficiência também, do Estatuto da Deficiência, tem várias lacunas ali dentro. Vem uma PL que é feito um estudo de base atuarial relativa ao ano de 2023 e não ao ano de 2024. Então, assim, é uma série de erros grotescos. A reforma previdenciária precisa ser feita? Precisa, concordamos. E até estamos aqui para isso, para discutir, mas não da forma que ele fez. Não prejudicando a carreira, retirando alguns direitos, né? E aumentando o alíquota. Essa conta não é do servidor. Essa conta ela deveria ser paga pelo prefeito. Lá na emenda constitucional fala que o percentual da alíquota patronal pode chegar a 22%. Se ele tivesse agido com prudência naquela época onde foi notificado que começou os déficits, como a companheira falou, nada disso estaria acontecendo. Ele chamava, recompunha, não, eu vou aumentar a alíquota patronal, mas vamos aqui aumentar de vocês porque aconteceu um déficit, explicasse, abrisse, né, a caixa preta do Precem, como mencionou algum jornalista, ali é uma caixa preta, que ninguém sabe realmente o que tem ali dentro, né, de que forma está sendo feito. E eu acho estranho quando um secretário vem dizer que vai abrir o diálogo, não, vamos esclarecer as dúvidas. A gente não quer que esclareça a dúvida agora, a gente quer que retire a PL. E as dúvidas isso que eu ia perguntar. Sejam esclarecidas Vocês veem como solução o prefeito diálogo? Retirar o projeto de lei, né, para antes de reencaminhá-lo, discutir amplamente com os sindicatos. Com os representantes da categoria. Essa é a reivindicação maior de vocês. Sim. Vocês já tentaram o diálogo com o prefeito? Já pediram audiência com eles? Inúmeros documentos. A gente respondeu algum? Nenhum. E assim, inúmeros documentos a gente pede. Deixa eu falar, companheira Marcela, eu creio que quando eu falei, se eu tiver falado a questão de campanha, me perdoe. Não foi isso. Nós, o Citran, nós estamos sempre do lado do trabalhador. E é por isso que a gente manda as documentações, cobra para ser oficial. Quando eu falei que nós queremos o Arthur, é aquele mesmo Arthur que estava lá na campanha, nos sinais, abraçando todo mundo. O Arthur que estava entrando na casa de todos os servidores, atendendo todos. Aí agora, quando o secretário Vinícius informa assim, repassa, não, estou aberto para dialogar com todos, ele já está dizendo, é comigo, não é com o prefeito. E nós, o Citran, e os trabalhadores estão dizendo o seguinte: quem é o responsável pela gestão do Precem foi dado a chave de Boa Vista, foi para o Arthur Henrique. Se tem algum problema, é ele que tem que resolver. Se tem algo para conversar, é com ele, porque essa gestão, eles não honram compromisso. Eles honram, Marcelo? Não honram. Tem experiência. Nós não muito vamos conversar com secretários, porque eles não honram. Até não honram. Então, nós temos que ouvir do prefeito. Porque o compromisso é com ele, Arthur Henrique, para nos confirmar. Nós queremos esse PL retirado, porque eu volto a repetir, esse PL, ele é especial, é o dinheiro dos trabalhadores, que a maioria são mulheres, chefe de família. Vai faltar alimento, é na mesa da mãe de família. Vai faltar alimento. E isto é fato. O secretário Márcio Vinícius disse aqui
que a contribuição patronal também vai aumentar para 20%. Acho que era 18%. Não está nessa PL. Tá aqui, eu lhe mostro. Não, mas eles fizeram decreto agora em fevereiro, aumentando. Por decreto. Era algo que eles deveriam, era uma atitude que eles deveriam ter feito lá em 2021, lá em 2022, lá em 2023 e não tomaram as medidas cabíveis. O cenário que nós estamos vivendo hoje poderia ser outro. Verdade. E lhe garanto, se tivesse tido diálogo, chamado todos os sindicatos, informar a situação, nós não estaríamos hoje. E o fato dele eu acredito que uma discussão dessa ela pode ser levada com racionalidade. Quando eu digo racionalidade, é não atendendo só a opinião de uma das partes. Claro. A racionalidade está em encontro com a razão. Exatamente. Por exemplo, um pré-100 com déficit atuarial não interessa aos servidores também. Claro, de maneira alguma. Pelo que eu estou sentindo, o que vocês estão querendo é saber por quais razões é importante pode chegar a esse déficit. É importante mencionar que ele teve um tempo, ele foi nas redes sociais dizendo, a gente corre o risco de perder o certificado previdenciário. O secretário também disseram aqui é importante esclarecer que é uma imposição do governo federal. Deixa eu explicar. Em 2020, a então vereadora, um abraço aí, doutora Magnólia, entrou com uma ação popular que fez um efeito suspensivo dessa emenda constitucional. De lá para cá, ele teve 5 anos para trabalhar a reforma previdenciária. 5 anos, né? Como a companheira acabou de mencionar, ele aumentou a alíquota, depois que ele viu todo o burburinho, para 20%, mas dentro da PL está 14 ou 16, porque exatamente, a gente não consegue entender se é o número ou se é o que está entre parênteses, né? Que até esse erro grotesco fizeram. Mas a gente vem dessas experiências com o prefeito de não honrar aquilo que ele promete. Infelizmente, a gente da saúde tem isso na pele, gravado lá no PCCR da saúde. Nós negociamos, apertamos a mão, tem até a foto oficial lá no nosso Instagram. Tá ouvindo? Apertamos a mão, PL tá sancionado, vai para a Câmara, desse jeito aqui vai ser aprovado, beleza. Foi lá pelas costas do servidor e alterou vários pontos que eram em total desacordo com o trabalhador. Mas ele alterou antes de enviar ou os vereadores alteraram? Ele alterou lá e a base dele alterou. Ele encaminhou e a base dele alterou dentro da Câmara. A base dele alterou. Mas não acontece nada sem ele saber ou sem ele permitir, né? A gente sabe disso. A gente tem um exemplo agora da questão da revisão geral anual, né? Encaminhou a revisão geral anual. Importante outro ponto aqui mencionar, por que desagrada tanto o aumento de alíquota? Porque existe um déficit na revisão geral anual que trata da inflação, né, da recomposição salarial do servidor, de 9,10%. E aí ele manda um projeto de lei para a Câmara, junto com essa PL, de apenas 6,1%. Ou seja, ele está deixando de dar 3% para o servidor. E não é dar, não. É obrigação, tá lá, tem que fazer a revisão geral. A gente já... Porque tinha defasagem anterior ao ano? Exato, 2 anos acumulados. A inflação foi um pouco abaixo de 6. Foi abaixo de 6 no último ano, só que ele não deu... Anteriormente. Isso, só que ele não deu do ano passado. Já havia defasagem. Exatamente, então acumulado nesses 2 anos tinha 9 e pouco por cento. E aí ele manda esse projeto com 6%, né? Em contrapartida ele aumenta a alíquota, então é uma série de coisas. Aí vamos lá, a questão porque a nossa preocupação dentro da Câmara, né? Que ele refere que tem que ser discutido dentro da Câmara. Não tem que ser discutido dentro da Câmara, tem que ser discutido numa mesa de negociação essa PL. Aí a Câmara tenta salvar alguma coisa, depois que os sindicatos vão em cima, protestam, fala que não é justo, né? Aí a Câmara faz uma emenda lá dentro da PL que trata da revisão geral, coloca lá para ele fazer um estudo. Em 90 dias. Em 90 dias, né? E também pagar os retroativos, que ele não tem o costume de pagar. Ele vai e veta. Então, assim, a gente não pode garantir um trabalho. Foi vetado por ele. Aquela emenda foi vetada? Foi vetada. As 2 emendas foram vetadas. Todas foram vetadas. E o vereador Thiago Reis está tentando, articulando com os vereadores para derrubar, porque a própria base votou a favor das emendas, né? Então a gente fica muito preocupado. Se a gente fizer alguma correção dentro dessa PL, ele vai vetar. Já é histórico dele. Já é histórico.
Então, assim, a desconfiança é muito grande, a gente não consegue, infelizmente, a gente da saúde, pelo menos, né, a gente tem essa desconfiança enorme com relação à palavra, tanto dos secretários quanto do então prefeito Arthur Henrique. Tá, eu vou ler algumas das contribuições que já chegaram aqui. Vamos lá, a Deusilene, volta lá, senão eu vou me perder aqui. A Deusilene Bernardini disse: o Precem não é da prefeitura, o Precem é dos servidores, no caso, especialmente das servidoras, né? Que é a maioria. Mulheres. Precisamos que seja gerido com responsabilidade e transparência. Verdade. A professora Regi Carvalho, o Precem, que até o ano passado tinha um superávit garantido até 2049, agora apresenta déficit. Qual é a razão para essa mudança significativa? É isso que os sindicalistas aqui estão pedindo. O Ismael Teixeira diz: concede o reajuste dos servidores, mas veta o retroativo que já estava previsto na lei 1234. É exatamente isso que a gente está falando. O Ismael Teixeira dizendo: os fundos bem aplicados são parte de saída para a busca de um regime superavitário. Sim. Eu realmente não entendi porque, se o Precem pode fazer o empréstimo consignado, que o risco é muito baixo, né? Exatamente. Por que não atender os servidores, né? E até evitaria que o ganho financeiro fosse para o Precem e não para bancos privados, sim, né? Sim, com certeza. Isso e a luta está grande. E um dos meus últimos ofícios foi cobrando quando iriam iniciar, e até o momento não aconteceu. E assim, seu Getúlio, hoje na Prefeitura de Boa Vista já está acontecendo um cenário. Se o prefeito estivesse oferecido mais concurso público, o cenário do Precem estaria melhor. Hoje nós temos a cuidadora efetiva e a cuidadora seletivada. Lá na PEC 103, ela fala em contribuição escalonada, ou lineares, progressivas. E neste PL não foi. A servidora efetiva, ela paga 11% de contribuição para o Precem. A seletivada, ela paga 9% para o INSS. O INSS. Você viu? Se é para acompanhar a lei federal, por que ele não está fazendo? Quem ganha menos, né? Isso, contribuir menos. Quem ganha mais, contribuir mais. Isso é até um princípio da Constituição, né, da Previdência, a alíquota solidária, né? Uhum. E também a alíquota justa para todo mundo. Já é praticado, tanto no ente federal quanto no ente estadual. Por que ele se blinda de não discutir isso, de fazer uma alíquota única, é o nosso grande questionamento, né? Exatamente. Aí o projeto não vai só com a questão da reforma. Transforma o Precem em uma autarquia. Na realidade, são dois projetos em um projeto só. Que tá errado, né? Exatamente. E qual a confiabilidade que esta gestão tem para nós deixarmos continuar na gestão deles o Precem? Porque, de acordo com o projeto, tem assim, 3 indicações do prefeito, cargo comissionado. Aí depois, na diretoria do Conselho do Precem, aí vai lá para o Coinvest, 4 indicações direta do prefeito, cargo comissionado ou efetivo. Mas quem estão nessa gestão? A maioria são cargos comissionados. Tem algumas coisas que não pode fugir à lógica. Exatamente. Se o servidor comissionado não contribui para o Precem, o que ele está fazendo lá? Não, eu diria assim, como ele vai participar da gestão do Precem? É difícil. Ele não contribui. Falta legitimidade. Não é por isso que a gente precisa de uma autarquia que faça um concurso público, que tenha cargos específicos, efetivos, com pessoas que tenham capacidade técnica para justamente tomar essas decisões. Agora, a informação que o secretário deram aqui é que menos de 30% dos cargos da prefeitura são comissionados. O resto tem tudo efetivo. Eu não tenho como conferir essa informação. Mas ela foi dita aqui. Pois é, mas nesse momento, quando se trata do Precem, a direção do Conselho e a direção do Coinvest não são efetivos. São comissionados e não são efetivos comissionados.
são apenas comissionados. É isso aí. Funcionário de carreira, ele isso contraria a lógica, né? Exatamente. E o professor doutor Tiago Reis diz, professor doutor Getúlio, a solução é simples. A única coisa que os servidores querem é que o prefeito chame os representantes sindicais para construir um projeto de lei, né? A 4 mãos, com todos juntos. Isso parece ter ficado bem claro aqui, né? Os sindicalistas, as sindicalistas aqui não estão questionando a necessidade de modificações e reforma do Precem. Estão reivindicando ser ouvidas, né, como representante de categoria nessa proposta. Acho que ficou bem claro isso, né? Exatamente. A Cirdene Santana diz: os cargos comissionados têm privilégios em detrimento de servidores de carreira que fazem a cidade andar. Nós, professores, levamos a educação no peito e não temos o verdadeiro reconhecimento. O Eledilson Bahia diz: infelizmente, quando é para o povo, dá somente migalhas. Olha o aumento dos vereadores de 108%. Realmente. É um tapa na mas cara. É um tapa na cara que dão em todo o país. Já ia falar. Há um escândalo de aumento determinado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que resolveu duplicar o salário recebido pelos magistrados do Brasil, às vezes mais do que duplicar, fixando os tais dos penduricários que o servidor comum não tem, né? Com teto de até R$46 mil. Isso significa que o magistrado poderá receber R$90 mil por mês. E diga-se de passagem, já são muito bem remunerados, né, doutor? Muito bem. Outra questão sobre essa questão da porcentagem, dentro dos PLs, ele mandou várias PLs que reestrutura cargos e aumenta, né, companheira? Ele aumenta até 40% o percebimento dos cargos comissionados. Sai de 16 mil para 22 mil. Os secretários de autarquias, do próprio Precem. Então isso nos preocupa, né? Isso também demonstra assim um exagero de gastos com cargos comissionados, com cargos de direção, né, de secretarias, em detrimento de quem vai pagar essa conta. Agora a gente já está sabendo que é o trabalhador, que é o servidor que vai pagar essa conta desses aumentos. Tá bem claro pra gente. Enquanto o piso da enfermagem, nada. É pago só de forma parcial e não de forma integral. A prefeitura não está honrando o piso nacional da enfermagem? O piso nacional ele foi fragmentado. Existe uma orientação jurídica do Supremo que seja pago de acordo com as horas, beleza. Só que dentro da lei orçamentária do município e também das diretrizes, existe uma previsibilidade de pagar de forma integral. Tá lá na lei, na LDO, que todo mundo aprovou. E o prefeito não paga. A gente fez uma soma por alto, esses aumentos de cargo comissionado chega a 1,5 milhões mais ou menos, o que é geralmente o que falta no piso da enfermagem. Então a enfermagem municipal, vocês estão perdendo dinheiro e quem vai ganhar os cargos comissionados, viu? O Ismael Teixeira diz assim: os artigos 37 e 39 do projeto de lei complementar é PLC, PLC, isso. Regulam a pensão por morte em profissionais dependentes do servidor falecido. Com uma nova sistemática de apuração de valor do benefício, prejudicando servidores. Prejudica porque diminui o percebimento, né? Então isso nos preocupa. São vários pontos, doutor. A gente fez um levantamento, inclusive a gente pagou um estudo à parte, o estudo da Fácil Assessoria, ela levantou quase 60 pontos dentro dessa PL. Então é muita coisa para ser discutida, é muita coisa estranha, são artigos que deixam uma interpretação dúbia, são artigos que uma hora você lê, você quer dizer uma coisa e precisa de regulamentação, aí tem lá um artigozinho bem malandro, e os casos omissos serão regulamentados por decreto. Isso chega a me dar um frio na espinha quando eu sei de regulamentação de decreto, porque só vem lapada pro lombo do servidor. Bom dia para presidente do Precem, que não está aqui não, hein? Meu contrato de CLT, minha prefeitura recolheu parcialmente o FGTS. E consultei o CNES. CNES, né? Está zerado. Como devo agir, professora? Porém, meu contrato de trabalho é CLT.
Ainda tem tempo hábil para acionar a empresa pública na justiça? Ele não fala o ano, né? Qual é o ano? Ele ainda está vigente o contrato dele? Se tiver vigente é justiça, porque ele tem que fazer o repasse para o FGTS. Procura um bom advogado especializado em direito previdenciário e aciona na justiça para fazer esse repasse, senão o senhor vai perder o seu fundo de garantia e não vai estar completo. E ele ainda diz o seguinte: tenho 62 anos de idade, 6,2. Agora a gente ficou consultoria. Porém, preciso fazer juntado desse documento para completar o tempo de meu requerimento de aposentadoria. É o Zenal. Lá da BR-210. Fui desligado em Boa Vista, capital do estado de Roraima, na delegacia do trabalho. Solicitei no RH da minha prefeitura uma certidão de termo de serviço, porém foi ignorado. Não pode, né? Não pode. Prefeitura do interior do estado de Roraima. Não pode, viu, Zenal? Não pode. Ninguém pode negar o trabalho. É o artigo 5º da Constituição. Exatamente. Não pode ser negado documento. Nenhum documento para servidor. Eu oriento ele a procurar um bom advogado em direito previdenciário, né? E tentar resolver isso daí, o quanto antes. O professor Tiago Reis já lemos, né? Lá no Facebook. Ele é vereador, né? Ele é um aguerrido aí, também foi presidente do Sinfito e tem uma longa história aí de defesa do trabalhador e do servidor de saúde, né? Parabéns aí, Tiago, pelo posicionamento, viu? Não foi mencionado nesta discussão da reforma do Precem sobre o relatório das compensações previdenciárias feitas à previdência dos servidores da União, daqueles servidores públicos municipais estatutários da Prefeitura Municipal, mas que foram transportados para o quadro da União. O sindicato tem alguma informação sobre isso? Não, porque ele segue no quadro de aposentadoria, do regime da aposentadoria da União, né? É da União, não é questão do Precem, não, porque quando o servidor é a fonte pagadora, embora ele esteja cedido para a prefeitura, mas a fonte pagadora dele continua da União. Da União. Ele recorre para a União mesmo. Ele recolhe para a União ao regime previdenciário de forma geral, a não ser que ele tenha exercício no cargo comissionado, mas mesmo assim vai para o INSS, não tem como. Tá. Vamos ver o Gerson Maciel. Está conseguindo ler ali? Ali, né? Pronto. Boa tarde, uma pergunta. Esse sindicato municipal é o mesmo da ex-presidente Sueli? Ou são destino? Outra pergunta: se elege o presidente do Precem, ele é eleito pelo voto popular, por indicação do executivo, ou por executivo? É indicação do executivo, presidente do Precem. É indicação. E o sindicato do Sintran, no caso é o Sintran, é o mesmo que era presidido pela Sueli? Sim. Né? É o que quer saber o Gerson Maciel. Bom, vamos lá, ainda tem mais lá no Facebook. Ismael Teixeira: Tiago, infelizmente, vem sendo fortemente atacado por defender os direitos dos servidores. Ele não está sozinho. Deus é conosco e os servidores estão com os olhos abertos. Amém. É o Ismael Teixeira. O Aiorlans Gabriel, de servidor da Valor, é só no Instagram. Servidor de valor, aquele de valor, é só no Instagram. É que ele tem um sloganzinho dizendo que os servidores dele são de valor, mas valor para quem é que a gente está se perguntando. Esse Ailan? Você sabe quem é? Não sei, mas assim, é porque o prefeito tem um slogan no Instagram. Está referindo ao Instagram do prefeito. Do prefeito, exato, dizendo que o servidor é de valor. Perfeito. E assim, só para complementar lá o vídeo do prefeito, que ele informa que poderá perder impostos, né, federais. Então, vou informar para a sociedade que o prefeito está fazendo essa alegação em relação a esse projeto, esse PL que foi para a Câmara, que é para mobilizar a sociedade, que o intuito, na realidade, é colocar a sociedade contra nós. Nós queremos responder ao prefeito e à sociedade que o prefeito observe as atitudes dele em relação aos recursos do Fundeb. Porque a SMEC, a Secretaria de Educação, que até hoje as mães estão ligando atrás de uma vaga na educação infantil e não tem, irá perder 2,5% de todo o valor do Fundeb, caso o prefeito não faça as 5 condicionalidades que tem no manual do Fundeb, que tem na lei do Fundeb, que é preciso fazer. Em resumo, a prefeitura já está perdendo imposto devido à má administração do prefeito Arthur Henrique. Não coloque nas nossas costas, dos servidores municipais, o não recurso chegar na prefeitura.
porque a gestão dele está deixando de fazer as obrigações de casa. Quais são as 5 condicionantes do Fundeb? Uma das, eleição para os gestores. Professores, a prefeitura tem que fazer a gestão dos professores. Terá a oportunidade de vocês Para ter representante na gestão do Fundeb também, é isso? Nós temos representação no Conselho do Fundeb. Mas é assim, os gestores da escola têm que ser eleitos pelos professores. Pela comunidade escolar ou pela pelos professores? Comunidade escolar. E não foi feito. A SMEC, a prefeitura tem que fazer parceria com o governo estadual. Nós não temos parceria. Segundo, terceiro, os alunos da prefeitura, no mínimo 80% tem que fazer a avaliação do SAEB. E desses 80%, o terceiro 80% dos alunos têm que participar da avaliação do SAEB, que é feito todos os anos. Quarto, desses 80% tem que tirar uma nota boa. Quinto, tem que fazer política para atender as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. E não estão sendo feitas essas 5 condicionantes. Realizando essas 5 condicionantes, vai vir para a Prefeitura de Boa Vista 2,5% a mais. A Prefeitura de Boa Vista não recebe nenhuma complementação do valor aluno, porque não está fazendo o dever de casa. Isto é a verdade. Isso está na lei do Fundeb. Isso está na lei do Fundeb. Então, estamos perdendo recursos federais do Fundeb. 2,5%. 2,5% de todo o montante. Que poderia vir a mais no Fundeb. A mais, para ter mais recurso, porque o Fundeb é para valorizar os profissionais da educação, que têm um salário horrível, e manutenção da educação. Naquela proporção de 70% a 30%. É isso, né? Exatamente. Tá. Vamos lá, Marcele. Eu quero só esclarecer alguns pontos, né, que o prefeito mencionou naquele vídeo, na questão do CRP, né? Ele fala que foi notificado e tal, né? Mas em nenhum momento apresentou essa notificação. A CRP a certidão de regularidade previdenciária. E ele alega que se o município perder, né, como a colega falou, ele corre o risco de não receber recursos, né? Uhum. Então, isso é muito importante. De transferências federais. Isso, de transferências federais. É muito importante que ele mostre para a população, mostre para os sindicatos, mostre para a Câmara dos Vereadores essa notificação, porque até o momento eu tive cuidado de puxar o certificado de CRP na última sexta-feira e estava regular sob liminar. Ou seja, agora, nesse momento, se ele retirar essa PL, chegar à discussão com a gente consegue corrigir todos os erros, porque a gente já tem um apontamento dos erros. Ele consegue isso em 15 dias, a gente mandar para a Câmara um novo projeto bem alinhado e que vá sanar todas essas inconsistências. Você acha que 15 dias é suficiente para? Eu, assim, como a gente já tem todo o levantamento, né, todo o estudo, a gente pode ir já, sabe, ir só em cima daquilo que realmente nos preocupa, né? É bem importante falar também da questão da divisão. Ele colocou num projeto, a prefeitura tem esse hábito, ela coloca dentro de um projeto só uma salada. E aí dificulta isso. A gente tem um histórico da vida do servidor com várias leis, sabe? Uma lei que diz uma coisa e pega outra lei. Então isso nos preocupa também. Tem que haver a separação. A estrutura organizacional é uma coisa. Uma autarquia, você fazer uma autarquia, você bem sabe, você tem que ser por uma lei. E a estrutura previdenciária, o que refere à estrutura previdenciária, né? Essa reforma previdência, é outra coisa. Então já existe um consenso que isso aí tem que ser separado. Então são vários essas inconsistências, né? Mas eu quero pontuar aqui para a população, aproveitar essa tua grande audiência, para a população de Roraima, que o único responsável, se caso Boa Vista venha perder o CRP, se chama prefeito Arthur Henrique. E não os sindicatos e não os servidores, caso venham a paralisar. E isso assim, a paralisação é o último ato. Ninguém vai pra rua porque quer. É a pressão. Quem está fazendo os servidores dizer que vão parar é o prefeito. É a pressão que a prefeitura está fazendo. E agora, por último, tentar colocar a sociedade contra o trabalhador que está lá todo dia, porque o servidor da prefeitura, ele realmente trabalha. Isso aí é inegável.
sem condições, mas está lá trabalhando todos os dias. Perfeito, eu acho que nós abordamos de um modo geral, tomara que haja o diálogo, né? Me parece que se presidir o bom senso e a racionalidade, não há por que não haver um diálogo. Eu quero agradecer às duas sindicalistas aqui e fico feliz em saber que na prefeitura de Boa Vista as mulheres são a imensa maioria, A maioria. né? Que é uma coisa que estão 70%. se discutindo cotas na vida política partidária, e a prefeitura aqui já está na frente. A maioria da militância municipal é feminina. No estado é diferente. No estado eu fico até inibida, porque quando a gente vai para reunião, um monte de homem, um ou duas, eu e a Joana do Sindipem, que a gente está mais alinhado. Mas a figura do estado muda, né? Aqui no município quem manda são as mulheres. São né? as mulheres. Bom, quero agradecer as duas aqui.